A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, bom dia, bom dia. Que bom estar aqui, que bom por esta tão linda oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntas, né, nesse grupo tão bonito, né, para mais um devocional. E agora nós vamos estar falando a respeito do tema, né, do nosso tema, do pré-congresso. Então já quero convidar você a pegar a sua Bíblia Sagrada para nós juntas estarmos lendo o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 7, e verso 37, 38 e 39. Amém? Vamos tomar parte da leitura? Bem, diz assim: no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Minhas amadas, nós sabemos que algumas pessoas elas tentam saciar a sua sede, né? A sede da sua alma com coisas materiais, né? Muitas pessoas se jogam no mundo das bebidas, das drogas, das férias, dos luxos, ou do trabalho, esportes, shows, né? Ou até mesmo, né, no seu próprio dinheiro, né? Tentando preencher um vazio, né? Que na realidade esse vazio na alma só pode ser preenchido com Deus, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus ensinou algo tão lindo a respeito, né? Na história da mulher samaritana, quando ele passou ali por Samaria. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, né? E sentou-se junto à fonte de Jacó. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 4 e o verso 6, né? Então, vindo uma mulher samaritana tirar água, né, do poço, Jesus diz a ela, no versículo 13, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher samaritana, minhas amadas, entendeu, né, que ao beber a água que Jesus dá, faz nascer uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus explicou exatamente isso na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das mais importantes festas judaicas. Nós temos 3 festas, né? E essa festa do tabernáculo relembra o tempo em que o povo vivia em cabanas, quando peregrinavam pelo deserto, aonde a presença de Deus havia se manifestado no meio do povo judeu com grande alegria. Os judeus lembram que no deserto o povo havia bebido a água da rocha ferida, da rocha partida no deserto. Aleluia! Esta rocha, ela foi encontrada por historiadores, minhas amadas, e dizem que ela tem mais de 18 metros de altura. A Bíblia também diz no livro de Salmos 78 e verso 15 assim: fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr água como rios. Agora, o que é fender? Fender é rachar, é abrir, é cortar um corpo sólido, fazendo uma abertura estreita e longa.
Exatamente, é isto que se pode verificar na rocha. Além disso, nota que na rocha de Refidim, que houve um desgaste por causa do fluxo da água causando uma erosão. É espetacular, considerando que a rocha está no deserto de Sim, em Refidim, na Arábia Saudita. Êxodo 17:6 nos diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Esta pedra ferida é um símbolo de Jesus, querida. É um antitipo de Jesus, ferido ali na cruz. Queridas, Jesus agora brota o rio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lembrando do milagre da rocha ferida, no dia mais importante da festa dos tabernáculos, os judeus secavam a água do tanque de Siloé. Mas porque eles tiravam a água do tanque de Siloé, querida, naquela festa, lembravam-se de que Deus lhe dera água no deserto. Então, tirando a água da rocha, e em seguida tiraram a água do tanque de Siloé, que era alimentada pelas águas que saía da fonte Guion, e alcançaram o tanque de Siloé através do túnel de Ezequias. Bem, para realizar essa tarefa, um grupo de sacerdotes ia ao tanque. Ao chegar lá, o sumo sacerdote ainda enchia um jarro de ouro, e então os sacerdotes eles voltavam ao templo levando este jarro de ouro com água. E enquanto isso, um segundo grupo de sacerdotes iam ao vale de Moza para cortar galhos de salgueiros, né, que tinham que ter mais de 7 metros de comprimento, né? Então, eles voltavam ao templo, movendo os galhos, chacoalhando, né? Chacoalhando. E nesse chacoalhar produzia um som como de um vento soprando, né? Em hebraico, vento ou espírito é a mesma palavra. Minha amada, que coisa linda, né? Que significado lindo. Ao chegar à cidade, então, as duas procissões, né? A da água e a do vento, ou espírito, né? Eram recebidas por um sacerdote que continuava em sua jornada ao templo, tocando uma flauta com vários orifícios. Graças às águas do batismo e graças ao Espírito, por isso Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra nós encontramos no livro de João, capítulo 3 e verso 5. Então, ao chegar no templo, os judeus cantaram a canção de Maim, águas, né? E de acordo com o que está escrito na Bíblia, em Isaías, capítulo 12 e verso 3, nós vamos ler. Diz assim: e vós, com alegrias, tirarei água das fontes da salvação. Aleluia! Eles haviam cantado sobre as fontes de salvação, uma palavra que em hebraico é Yeshua, em português é Jesus, né? Isaías 12, 3. Antes do nascimento de Jesus Cristo, queridas, o anjo do Senhor disse a José que o filho que nasceria seria chamado Yeshua, Mateus 1, 21. Em Isaías 12 e verso 2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei,
não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Deus é salvação. Isto é, Deus é Jesus. Ou seja, a fonte de salvação, a fonte de água da vida é Deus. E Yeshua é Jesus. Que coisa maravilhosa, né, minhas amadas? Isto é, que os judeus estavam cantando sem entender nada. Que coisa, né? Depois de cantarem, né, eles tirariam a água da fonte da salvação de Yeshua, de Jesus, né? No momento culminante da cerimônia, o sumo sacerdote subia ao grande altar, né, que tinha cerca de 5 metros de altura, e dali ele derramava a água em uma taça que estava no altar. E era o momento mais importante da festa. A taça de prata, ela tinha 2 aberturas, uma dentro e outra fora, né? Isto é, tiravam água do tanque de Siloé e a derramavam em um copo, e em outro copo derramavam vinho. Agora, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Depois que o sacerdote derramava água no copo, todos os judeus presentes, havia um silêncio total. De repente, então, no meio da festa, Jesus se levanta, né, e diz: se alguém estiver com sede, venha em mim e beba. Ou seja, Jesus estava lhes dizendo: eu sou a fonte da salvação. Eu sou Deus. Olha só, querida. Eles cantaram que a água divina viria da fonte chamada salvação. E ficaram surpresos ao ver que Jesus disse a eles: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridas, ou seja, Jesus se apresentou como fonte divina, como Messias esperado. Eles cantaram e tiraram água das fontes de salvação. A fonte de toda salvação está em Deus. Então eles tiraram as águas de Deus, de Jesus, como diz Isaías 12:2. Deus é salvação. Em hebraico diz: Deus é Jesus. E de repente se levantou e disse: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Ou seja, Jesus estava dizendo a eles: eu sou a fonte, eu sou Deus. Então Jesus lhes explicou, né? Explicou ao povo judeu, que estava fazendo sem entender, né? O cálice representa aqueles que creram nele, todos os crentes. A água que sai do copo do interior, fluirão rios de água viva. E a água que entra no copo, né? Isto dizia do Espírito que eles deveriam receber, né? Agora, queridas, eles iriam receber água? Como eles iriam receber? Claro, bebendo de Jesus. Se alguém tiver com sede, venha em mim e beba. Agora, quando iriam receber esta água? Quando Jesus fosse glorificado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas quando Jesus ressuscitou, foi glorificado, derramou o Espírito Santo. Queridas, Jesus ressuscitou a Deus. Aleluia! Esse Jesus ressuscitou a Deus, do qual somos testemunhas. Assim, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que você vê e ouve no livro de Atos, capítulo 2 e verso 32 e 33, né? Essa profecia, ela foi cumprida. E ela diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2 e verso 17. Jesus Cristo derramou do Espírito Santo. Portanto,
Jesus é Deus. Então, a imagem do sumo sacerdote derramado água no copo simboliza a vida cristã. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que derrama o Espírito Santo. E nós somos os copos que recebemos por meio de nós e flui o rio do Espírito. Deus é Filho, é a fonte, Deus é Espírito, é o rio. Crentes somos nós, os canais. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, colocam 2 copos no altar, os copos de prata. Um copo derramam água e no outro vinho. Mas por que eles derramaram água e vinho no altar? Queridas, derramam água e vinho no altar do templo, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Porque do lado de Jesus veio sangue e água. O vinho representa o sangue de Jesus. Aleluia! Mas um dos soldados abriu o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. João 19 e verso 34. Se o seu sangue e água saíssem, isto mostraria que Jesus já estava morto devido ao coração partido. Na festa dos tabernáculos, simbolizava o derramamento do sangue e água. No altar, era o vinho derramado e a água no altar do templo. Aleluia, querida, você e eu somos esse copo que recebemos a água do Espírito Santo. E essa água, ela vai fazer jorrar. Ela entra em nós e vai fluir do nosso interior, jorrando água viva. Você, querida, e eu, querida, somos um templo onde o Espírito Santo de Deus foi derramado. E ele tem que fluir como águas vivas do nosso interior. Se deixe ser cheia desse rio, dessa água do Espírito Santo de Deus. Se deixe jorrar. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra profunda, tão maravilhosa, em mim e você, surtiu um efeito tremendo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Que esse dia seja maravilhoso. Que esse dia seja cheio de Deus. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração.